Essa nossa conversa de hoje é sobre Donald Trump, é sobre Vladimir Putin e é sobre Volodymyr Zelensky. É também, claro, sobre o premier alemão Friedrich Merz, o britânico Keir Starmer, a italiana Giorgia Meloni, o presidente francês Emmanuel Macron, a presidente da Comunidade Europeia Ursula von der Leyen e, claro, o secretário-geral da OTAN Mark Rutte. Todo mundo em Washington hoje. De um lado, Trump e Putin, não porque necessariamente chegaram a um acordo, mas porque estão tentando construir um novo mundo. Do outro, a Europa, que tenta essencialmente manter vivo o ideal liberal. Eu sei, gente. Nós, quando falamos essa palavra liberal, as pessoas entendem muitas coisas diferentes. Um bom pedaço da esquerda passou as últimas décadas condenando o que chamava de ordem neoliberal. Mas o desafiante que parece ter chances de conseguir destruir esse jeito de organizar o mundo não veio da esquerda. Veio da extrema-direita. Tem gente que reclama quando a gente fala assim, extrema-direita. Extremista é quem é contra a ordem liberal. Que ordem é essa? É aquela instaurada pelas democracias liberais. Tem extremista à esquerda, tem extremista à direita. Vladimir Putin e Donald Trump são dois exemplos à direita. Eles querem destruir as democracias por dentro. Minha proposta hoje é essa. Vamos explicar o que Trump e Putin estão tentando desmontar, cada um a seu jeito. E o que os líderes europeus estão tentando manter. Tem dois pedaços dessa explicação, o macro e o micro. O macro se mostra em como as nações se relacionam. O micro se mostra em como os povos vivem, em como a gente se organiza. Vamos começar pelo micro? Hoje de manhã, o Daily, o podcast diário do New York Times, trouxe uma entrevista, sabe, muito bonita, comovente mesmo, com o deputado federal republicano Mike Flood. Os líderes do Partido Republicano no Congresso recomendaram aos parlamentares que parassem de fazer town hall meetings. Essa é uma tradição americana, sabe, antiquíssima. Deputados e senadores, quando estão nos seus estados, vão lá para as quadras poliesportivas das escolas, vão para os clubes, para as igrejas, em cada cidade que representam. E ali se apresentam para ouvir perguntas da população e responderem. Os republicanos estão sendo muito atacados, está difícil. Por isso, eles pararam de fazer town halls. Tem uma exceção, é o Flood. Na entrevista, ele conta que seu pai e mãe eram democratas bastante ativos na política. Mas aí ele se encantou com os republicanos, tempos do Ronald Reagan. Um dia chegou um convite para ele ir a uma reunião dessas, tipo town hall, de uma política republicana do estado. Ele pediu, o pai o levou. O Flood tinha 11 anos de idade. Se encantou com a coisa. Os pais, ligados profundamente ao Partido Democrata, fizeram o quê quando o filho, o menino, demonstrou interesse por política, mas demonstrou interesse pelas ideias do partido adversário? Os pais deram força, ajudaram, incentivaram. Por quê? Porque com 11 anos de idade, o importante era ele se envolver, ele pensar, ele querer ser um cidadão ativo, participante da democracia. Mike Flood vem fazendo town halls mesmo com gente gritando contra ele, porque ouvir quem discorda na cabeça dele é o que faz de uma democracia pulsante. E é uma obrigação quando você é político eleito se expor aos eleitores, engajar em conversa com seus eleitores, falar francamente com eles, mesmo quando há discordância, mesmo que isso represente não ser reeleito. Eu tive pais como o Flood. Não segui necessariamente pelo caminho político que eles seguiam. Mas quando eu estava ali na pré-adolescência, o que eles faziam quando eu soltava umas ideias meio pouco embasadas, não era dizer que eu estava errado, era então vai ler isso aqui. Eu lia. Políticos como Trump, como Putin, como nosso Bolsonaro, consideram que ideias distintas das deles devem ser controladas. Eles fazem o discurso do contrário, falam em liberdade, eu sei disso, mas quando estão no poder, agem. Trump está trabalhando para fechar TVs e rádios públicas, ameaça redes de TV para cancelar programas de opositores, trabalha para mexer no sistema eleitoral de alguns estados para diminuir o número de parlamentares democratas eleitos. E a recomendação do Partido Republicano no Congresso é de que parlamentares parem de falar diretamente com seus eleitores. Por quê? Porque só tem bagunceiros lá. Eleitores bons são eleitores que se calam. Mas e no mundo, hein? Eu sou Pedro Duarte, editor do Meio. Gente, deixa eu contar uma novidade para vocês. Nessa quinta-feira agora, dia 21, a partir das 18h30, a gente vai abrir no YouTube o episódio 1 do documentário Democracia, uma História Sem Fim.
Ele estreou em janeiro, foi visto por milhares de pessoas e agora vai ficar disponível gratuitamente, mas só por 72 horas. Começa quinta, vai até domingo. Antes da exibição, eu vou estar aqui no YouTube ao vivo com o diretor Ricardo Rangel e o cientista político Christian Lynch para um esquenta especial. Vamos conversar sobre os bastidores da produção, sobre a trajetória da democracia brasileira e os desafios que a gente enfrenta hoje. É isso que esse primeiro episódio conta, tá? O que a democracia nos deu. Porque o período que vivemos desde a eleição de Tancredo Neves é o melhor período de entregas para a sociedade de toda a nossa história. Esse doc faz parte do nosso streaming e olha, spoiler aqui. Assine o meio, porque o capítulo 2 está chegando. Esse é o ponto de partida. A ordem internacional na qual ainda vivemos foi construída em dois momentos. Num primeiro, com o mundo dividido, logo após a Segunda Guerra. No segundo, após a dissolução da União Soviética. Mas vamos começar lá do início. Qual a diferença essencial entre o mundo pré-moderno e o moderno, que a gente chama de liberal? No mundo pré-moderno, a nossa cabeça era tribal. Tem o meu povo e tem os outros povos e estamos em disputa. Guerras são feitas, o importante é a força. Quem tem força econômica, quem tem força militar, manda. O mundo moderno, esse é o mundo liberal. É nele que nascem as nações, é nele que o imperialismo acaba, a escravidão acaba, direitos são ampliados para mulheres, para gays, para negros, porque a gente parte do princípio de que cada pessoa é igual nos seus direitos a toda outra pessoa. Porque a gente parte do princípio de que todas as nações têm direito à autodeterminação. Quer dizer, um país tem direito a fazer suas escolhas. Quando a gente chega nos anos 90, essas ideias já foram bastante absorvidas, estão maduras para ampliarmos. Ali a gente compreendeu que comércio não é um jogo de soma zero, quer dizer, não é um jogo em que um ganha e o outro perde. Todo mundo ganha. Quanto mais comércio há, mais todo mundo enriquece. Quanto mais aberto o mundo for para negociar todos com todos, maior é o crescimento. Nesse mundo da globalização, do consenso de Washington, o que aconteceu concretamente foi o seguinte: todos os países enriqueceram, a população do mundo cresceu, a fome diminuiu, o número de guerras foi reduzido ao menor da história. Violência e criminalidade urbanas despencaram, acesso à saúde e educação se ampliaram, as classes médias se expandiram em todo o mundo. Novos países entraram na lista dos desenvolvidos. Em fatos concretos, ali nos números, em todas as medidas das quais damos conta, o mundo na última década do século XX, na primeira década do século XXI, foi o melhor que já houve para a humanidade. É esse sistema contra o qual a extrema-direita se levanta. Quando Vladimir Putin invade a Ucrânia e diz: quero ser dono de um pedaço desse país e posso porque sou mais forte, ele está dizendo que a ordem liberal morreu. Ele está fazendo exatamente o que Hitler fez. A Segunda Guerra começou exatamente assim, quando Hitler anexou a Áustria e a Tchecoslováquia, porque tinha gente que falava alemão nos dois países. Ele podia porque era forte. Ele podia porque queria. Quando Donald Trump se vira e sai impondo tarifas altas porque tem países que vendem para os americanos mais do que os americanos vendem para eles, está rompendo com a ideia de que mais comércio é sempre bom. Gente, o PIB dos Estados Unidos multiplicou por 5 dos anos 90 para cá. Ao mesmo tempo em que todo o mundo enriqueceu junto. Riqueza se cria. O mundo criou junto muita riqueza nesse período. Quando Trump impõe tarifas no Brasil porque não gosta do que decide a nossa justiça, ele, em essência, está dizendo que o Brasil não tem direito a tomar suas decisões internamente. Por quê? Porque os Estados Unidos são mais fortes e ponto. Ele entende o mundo como Putin o entende. Donald Trump é iliberal, Vladimir Putin é iliberal, Jair Bolsonaro é iliberal. E a Europa está tentando manter de pé a ordem liberal, ferida como está, na esperança de que daqui a 4 anos os americanos elejam um presidente americano normal que defenda o avanço da ordem que promoveu o crescimento americano em todo o século XX. O que Donald Trump e Vladimir Putin estão tentando fazer é desmontar o mundo criado após a Segunda Guerra. Querem o retorno do mundo onde um Hitler foi possível, onde o forte manda no fraco. Eu sei que o liberalismo anda impopular. Mas uma coisa ninguém tira de nós liberais, tá? No breve período de 20 anos em que o mundo foi essencialmente liberal, caramba, como tudo melhorou. Teve problema? Claro que teve. E precisam ser corrigidos. A democracia já provou que é o melhor sistema para resolver os problemas que concretamente existem.
Para começar, precisamos distribuir melhor a riqueza que nossas sociedades criaram. Não porque essa riqueza não tenha sido distribuída, ela foi como nunca, mas pode ser ainda melhor. E quinta-feira está aí nosso documentário mostrando o que a nossa democracia entregou para os brasileiros. Esse pesadelo, que é a volta do passado, ele há de passar. Ei! Tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.